Olá, meu nome é Flávia Góes, sou mestranda do programa de pós-graduação em Educação da Universidade Tiradentes e hoje estou para debater um tema trabalhado na disciplina Estudos de Gênero, do programa de pós-graduação em Sociedade, Tecnologias e Políticas Públicas da Universidade Tiradentes de Alagoas. Essa disciplina é ministrada pelas professoras doutoras Gesana Batista Pereira e Viviane Kelly Galvão. Abordaremos a política identitária. Faremos uma análise de gênero nas eleições municipais de 2020, aproveitando o fenômeno das candidaturas LGBTQIA+, em todo o Brasil. Partimos do início, que foi a análise de dados que constam no Tribunal Superior Eleitoral. No primeiro momento, observamos que estavam aptos a concorrer ao pleito municipal 537.361 candidatos e candidatas. Dentre esses cargos, seriam concorridos o cargo para prefeito, vice-prefeito e vereadores. Fomos analisar os índices trazidos pelo TSE e encontramos cor, raça, grau de instrução e ocupação. Vimos que esses índices, esses indicadores, eles foram trabalhados de forma mais detalhada. Partindo para o objeto estudo dessa disciplina, buscamos o indicador gênero, para realmente ver o atual cenário de quantas candidaturas e de quantos candidatos LGBTQIA+, concorreram ao pleito de 2020. Para nossa surpresa, no indicador gênero, nós só encontramos as referências ao sexo masculino e feminino, trazendo uma invisibilidade à comunidade LGBTQIA+. No próprio TSE, ele traz como fontes de indicadores o gênero no sexo masculino, feminino e não informado, não nos possibilitando fazer uma análise de quantos candidatos gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, intersexuais, assexuais, enfim, de quantos candidatos LGBTQI concorreram ao pleito de 2020. A única referência que temos à comunidade LGBTQIA+, seria no indicador nome social. E mesmo assim, esse indicador não traria a realidade do pleito de 2020, já que apresenta somente 171 candidatos que se declararam com nome social. Desses candidatos que se declararam com nome social, a grande maioria se identificou como gênero feminino. Então, gênero para o TSE representa somente o conceito biológico. Ele traz somente o quantitativo de gênero masculino, feminino e não informado dos candidatos a cargos eletivos na eleição de 2020, não trazendo, assim, a realidade da comunidade LGBTQI através da concorrência do pleito municipal de 2020. Na disciplina Estudos de Gênero, trabalhamos com alguns autores, e aqui eu trago as menções, as referências de Scott e Oliveira no que se trata de gênero. Então, para Scott, gênero é um elemento constitutivo de relações sociais, fundadas sobre as diferenças entre os sexos, e o gênero é um primeiro modo de dar significado às relações de poder. Para ciências sociais e humanas, Oliveira afirma que o conceito de gênero se refere à construção social do sexo anatômico. Gênero significa que homens e mulheres são produtos da realidade social e não decorrência da anatomia dos seus corpos. Diante disso, conseguimos os dados através de sites de organizações sociais e da sociedade civil organizada
para visibilizar os candidatos eleitos ao pleito de 2002 e recortamos de acordo com a forma que essas pessoas se identificavam para essas organizações sociais. Então, como candidaturas eleitas LGBTQIA+, encontramos a Tabata Pimenta como a primeira mulher trans eleita no Rio Grande do Norte, Linda Brasil, a vereadora mais votada de Aracaju e a primeira mulher trans eleita na cidade, Duda Salabert, professora travesti, vegana e ativista pelo meio ambiente e a vereadora mais votada da história de Belo Horizonte, Beni Brioli, travesti negra, da periferia e militante dos direitos humanos, vereadora mais votada de Niterói, Liz Robalo, é eleita a primeira mulher trans negra de São Borja, Rio Grande do Sul, Érica Hilton, mulher mais votada da eleição de São Paulo, é a primeira trans negra da história da Câmara de São Paulo. Daniel Cabral, o primeiro vereador assumidamente homossexual eleito em Viçosa. Cará é a primeira mulher trans eleita em Natividade, Rio de Janeiro. Lourim da Valéria é eleita vereadora em Pontal. E Mônica Benício, viúva de Marielle Franco, lésbica militante de direitos humanos, eleita no Rio de Janeiro. Temos outras ainda, candidaturas representativas em outros lugares do Brasil, e venho chamar a atenção para o fenômeno do mandato coletivo, ou seja, uma candidata, um candidato ou uma candidata eleita, e ela tem, e essa candidata ou esse candidato, após a sua eleição, ou durante sua eleição, tem coparlamentares, copartícipes, no qual farão esse mandato coletivo. E essa coletividade, ela pode ser representada por um grupo de pessoas ou pela sociedade. Então, observamos esses fenômenos, né, de vários coletivos sendo eleitos e membros da comunidade LGBTQIA+. Só informando que essas informações foram obtidas em sites não oficiais, visto que não temos essa disponibilidade de dados. Então, verificamos esses dados e eles ainda estão em atualização pelos sites, pelas ONGs ou pelos sites da sociedade civil. Pretos e pretas no poder. É também importante notar que algumas vereadoras e vereadores foram eleitos, foram os primeiros pretos e pretas a ocuparem o legislativo municipal, em pleno século XXI. Então, observamos, por exemplo, como a futura vereadora Verônica Lima, ela é reeleita em defesa das mulheres, é a primeira vereadora negra de Niterói. Temos também Thaís Braz, a primeira mulher negra eleita vereadora de Catanduva, no interior de São Paulo. Temos Isa Vicente, a vereadora mais votada em Macaé. Como os coletivos negros também são eleitos para o exercício desse mandato. Vemos aqui também Ana Lúcia Martins, a primeira vereadora negra de Joinville, Santa Catarina. Aqui temos Marlina Oliveira, a única mulher eleita vereadora em Brusque, Santa Catarina. A Camila Valadão, a primeira vereadora negra de Vitória. Carol D'Artora, educadora e feminista, eleita a primeira vereadora negra da história de Curitiba. E observamos as candidatas eleitas ou que disputarão o segundo turno nesse pleito de 2020. Então, temos
as vereadoras eleitas e as mulheres que estão concorrendo ao segundo turno para o cargo de prefeita dos seus respectivos municípios. Aqui, Helenice Delgado já foi eleita a prefeita de Lima Duarte. Como Margarida Salomão, que pode ser a primeira mulher prefeita de Juiz de Fora, como Marília Arraes e Manuela, também, que concorre ao pleito de 2022. Bom, diante desse cenário, também observamos as candidaturas indígenas e quilombolas. As vereadoras eleitas, as futuras vereadoras indígenas, Selma Tuxá, na cidade de Rodelas, Bahia, e Lília Caripuna, da terra indígena Uaçá, é eleita vereadora em Oiapoque, no Amapá. Temos também a quilombola Luísa do Carmo, eleita vereadora em Professor Jamil, e Domingas, a primeira vereadora quilombola da história de Uruaçu. Mas aí que nos surge a dúvida. Essa diversidade seria sinônimo de representatividade? E logo após obtermos esses resultados significativos dessas candidaturas, tanto da comunidade LGBTQIA+, como de mulheres pretas, de mulheres não pretas, observamos uma declaração que provocou um debate, uma discussão em nossa disciplina. Será que a diversidade realmente é sinônimo de representatividade? E logo em seguida houve essa declaração de uma vereadora lésbica, eleita em Londrina, disse que não fará nada por LGBTs. E foi aí que surgiu o grande debate. São significativas essas eleições dessas categorias que trabalhamos ao longo dessa apresentação? Sim, são muito representativas e importantes, ainda mais que algumas, como mulheres pretas, como mulheres quilombolas, mulheres indígenas, somente agora conseguiram ocupar o legislativo municipal dos seus referidos municípios, como também as mulheres trans ou gays, assumidamente declarados, conseguiram assumir a vaga pleiteada e foram colocados como os primeiros a ocupar essas cadeiras no Legislativo Municipal. Mas realmente isso significa que haverá uma representatividade e haverá uma luta na causa do gênero? E aí temos essas duas abordagens. Primeiro, que eleger um LGBT não significa dizer que teria um indicativo de que aquele LGBTQI, ou aquela mulher, ou aquela quilombola, ou aquela indígena, iria trabalhar em prol da sua comunidade. Segundo, infelizmente, no nosso pleito eleitoral, averiguando as cidades de Aracaju e de Maceió, observamos que o legislativo ele foi composto, por sua maioria, por homens, héteros, cis e de certa idade. As minorias, mulheres, e aí somente um candidato LGBTQI. Como, então, trazer propostas e essas propostas serem aprovadas, já que há ainda o predomínio de uma comunidade conservadora no nosso legislativo? Então, esses são objetos de pesquisa e análise durante esses 4 anos, e fica também o ponto de reflexão para que ainda continuemos investindo na diversidade, não só na diversidade
na política, como em outros campos, mas que também possamos aumentar ainda mais essa diversidade para que essa atuação seja uma atuação firme, forte e que possamos viver numa sociedade justa e igualitária. Obrigada. Seguem as referências bibliográficas.